Para já, vamos então, como eu disse, conversar e perceber mais sobre a pele atópica. É uma doença, e é uma doença crónica, salvo erro. O meu convidado é o professor Tiago Torres, é dermatologista no Centro Hospitalar do Porto. É o Santo António. O Hospital Santo António. Está bem disposto? Sim, muito obrigado. Então, a pele atópica, que muitas pessoas associam muito às crianças, fala-se muito do problema da pele atópica nos bebés, os bebés que vão nascer, é todo um problema, mas é uma doença crónica, pode acompanhar a pessoa a vida toda, doutor. Exatamente. Queria agradecer o convite para estar aqui presente para falar de eczema atópico ou dermatite atópica, que são a mesma doença. E em vez de falarmos de pele atópica, vou falar do eczema atópico. No fundo, acabam por se misturar. Misturam-se? Misturam-se. Porque eu acho que a eczema, as pessoas estão familiarizadas com o que é um eczema. O que nós temos muitas vezes, e dizemos quando temos pele atópica, temos uma pele que tem algumas alterações, mas que ainda não tem, de facto, clinicamente, eczema. Eczema já são lesões inflamatórias, que têm sintomas, que poderemos falar, e, portanto, pessoas que têm pele atópica têm mais tendência a vir a desenvolver eczema atópico. O eczema atópico é uma doença crónica, como disse, é uma doença inflamatória crónica da pele, que afeta essencialmente crianças, mas sabemos hoje que grande parte das crianças vão acabar por manter a doença, os sintomas e as lesões na idade adulta. Portanto, a grande maioria dos casos surge, cerca de 80% dos casos surge em crianças, essencialmente no primeiro ano. É verdade que ao longo do tempo vão melhorando dos sintomas e na adolescência muitas destas crianças acabam por não deixar de ter lesões, mas cerca de 50% dos casos mantêm-se na idade adulta. E, portanto, apesar de ser uma doença que nós falamos mais e relacionamos mais com as crianças, é de facto uma doença também do adulto. E, portanto, também devemos falar nos adultos. Porquê é que isso acontece, doutor? Tem a ver com o contacto, com a barreira da pele que é insuficiente? É o porquê? É um pouco por aí. De facto, é uma doença que tem naturalmente uma predisposição genética, como a grande maioria das doenças. Portanto, é preciso o doente ter alguma alteração genética, de alguma forma vai levar a que, quando é exposto a alguns fatores ambientais, vai desenvolver a doença. Isso significa que os pais podem ter? Muitas vezes os pais podem ter, mas mesmo os pais não têm, significa que aquela criança tem alguma predisposição que no futuro poderá levar ao aparecimento da doença. Certo. Quando é exposta a alguns fatores ambientais, alguns como alergénios, substâncias que causam alergia, algumas infecções, algumas bactérias que sabemos podem ajudar a desenvolver o eczema atópico. E disse bem, no eczema atópico nós temos dois grandes mecanismos. Temos um mecanismo que tem a ver com a barreira cutânea, ou seja, a barreira cutânea não funciona corretamente e, portanto, permite a entrada de alergénios, portanto, substâncias que causam alergia, e também uma maior saída de água, daí que a pele é mais seca. Pois, parece a pele extremamente seca. É mais seca, é chamada xerose, e depois vamos ter inflamação. E há uma relação bidirecional entre esta inflamação da pele e esta barreira. Quanto mais inflamação, mais alteração temos na barreira da pele, que não funciona, e quanto pior é esta alteração da barreira, também promove inflamação. Portanto, no fundo, temos ali um ciclo. Sabe porque é que eu lhe estava a dizer que as pessoas estão familiarizadas, acho eu, com o que é o eczema, mas às vezes ouvem falar de pele atópica e dizem não, isso não existe, isso é só nas crianças. Porque eu acho que as pessoas associam o eczema a alguns fatores que despoletam aquela pele muito seca e não sei o quê. E a pele atópica, como é uma coisa que nos acompanha a vida toda, as pessoas ficam um bocado baralhadas. Eu acho que, por vezes, utiliza-se com alguma facilidade a pele atópica. Pois, uma criança talvez. tem a pele um bocadinho mais seca, chamamos pele atópica. Pois. E o que é importante saber, o que é importante, de facto, são os doentes que desenvolvem eczema. O eczema são lesões vermelhas, habitualmente, com um grau variável de descamação. Em formas mais inflamatórias pode ter algum exudado, portanto, serem úmidas. E, acima de tudo, tem um sintoma muito importante que é o prurido, a comichão, que é muito intensa. Digamos que é o principal problema do eczema atópico. E pode ser localizado? Pode ser localizado, e se for uma doença mais generalizada, este prurido, esta comichão é mais generalizada. E é este prurido, esta comichão, que leva ao grande impacto que esta doença tem no doente, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos. Sabemos hoje em dia que são doentes que têm maiores taxas de ansiedade, que dormem pior, maiores taxas de depressão, as crianças têm mais dificuldades de aprendizagem, porque, de facto, o prurido é um prurido sobrepõe-se a muitas coisas, e muitas não é? vezes Claro. insuportável. É interessante vir há uns tempos um vídeo, que provavelmente está disponível, de uma criança com eczema atópico a dormir.
E coitada da criança, passa toda a noite a coçar-se e aquele sono não é um sono reparador. É um sono Portanto, levezinho. Levezinho, portanto não descansa, vai ser hiperativa, vai ter dificuldades provavelmente também de aprendizagem. Portanto, é uma doença que pelos sintomas, essencialmente, ao contrário de outras doenças de pele, que muitas vezes é mais pela exposição e pelas lesões que têm impacto no doente. A psoríase. Por exemplo, a psoríase, e disse muito bem. No caso, o eczema atópico tem mais a ver com estes sintomas e o prurido é, de facto... É interessante que eu, por acaso, quando li, ao preparar o tema, li isso, que são crianças com mais, que podem até ter sintomas de depressão, falta de concentração. Eu disse, isto é claramente exagerado, a não ser que seja em casos de pele atópica ou de eczema extremos. É mas questão resolveu-me da pele confirmar. atópica. Sim, sim. A diferença entre pele atópica, não vamos ter isto, vamos ter uma pele mais seca, às vezes com um bocadinho de comichão, mas não é a doença. Entendo. Estamos aqui a falar, e quando falamos de eczema atópico, estamos a falar de uma doença de pele, com lesões na pele. E crónica. Crónica. Uma coisa que pode acalmar, tratar, mas não pode-se ir tratando, não cura, neste momento não temos uma cura, vão aparecendo, e depois podemos falar, estão a aparecer alguns fármacos que poderão vir a ajudar-nos muito, a nós, médicos, e a ajudar naturalmente as crianças e os adultos que têm esta doença, mas de facto é uma doença crónica. Outro ponto que eu acho que é interessante tocar tem a ver com a associação do eczema atópico a outras doenças atópicas. No fundo, o que nós temos é uma doença que se chama atopia, que se pode manifestar em locais diferentes. Na pele é o eczema atópico, nos pulmões é a asma, na mucosa nasal é a rinite. E o que nós sabemos é que estes doentes muitas vezes têm mais do que uma manifestação, têm várias doenças, têm comorbilidades atópicas, ou seja, têm mais que uma destas patologias. Mas as pessoas habitualmente, quando têm eczema ou pele atópica, ou seja lá o que for que as pessoas chamem, recorrem ao dermatologista. O dermatologista está preparado para fazer esse paralelismo com outras doenças? O dermatologista está preparado, porque tem muita experiência com esta patologia, e está preparado para perceber, perguntar, saber se existem manifestações de outros órgãos que as pessoas às vezes podem nem sequer ainda se ter a perceber. Exatamente, não é? E encaminhar para outro local. E o dermatologista tem aqui um papel importante, porque muitas vezes é o primeiro médico que pode ver as primeiras manifestações de outros órgãos. Certo. Isto para falarmos aqui de um termo interessante, que é chamada marcha atópica. A marcha atópica, sabemos hoje em dia que muitas vezes começa no eczema atópico, ou seja, a primeira manifestação é o eczema atópico, e com o tempo este eczema atópico vai facilitar, ou seja, há uma marcha para o aparecimento das outras doenças que estão relacionadas e que são importantes de tratar. Certo. O eczema é despoltado em algumas fases da vida, pode ser por stress, mau uso de produtos, porque eu, pelo que li também, pelo que investiguei, percebi que há normas, não é? Que os médicos vão seguindo para tratar isto, mas depois também há ali um campo de experimentação grande, daquilo que eu percebi, mas se eu estiver errada, diga-me. Mas o que é que lhe parece disto tudo? Não acho que haja uma experimentação. Acho que, primeiro, é muito importante nós, com um doente destes, há algumas medidas gerais que são obrigatórias e são sempre necessárias, como a aplicação de um emoliente, de um creme hidratante. Isto é uma pele mais seca, é uma pele que não retém a água e, portanto, é importante hidratar. Hidratamos com emolientes, com cremes hidratantes. Depois há que evitar um conjunto de fatores que sabemos que agravam. Sejam produtos que causem alergia, há todo um conjunto de situações que nós devemos estar atentos, o tipo de roupa, se é de algodão, evitar... O tipo de produtos de higiene, que às vezes são muito perfumados. Perfumados, não podem ter perfume. Certo. Porque sabemos que são fatores que vão acabar por levar a agravamento ou aparecimento de lesões de eczema atópico. E depois há a parte de tratamento, ou seja, medicação, para tentarmos resolver o eczema. E aí nós temos sempre que dividir, como em todas as doenças, formas ligeiras ou formas mais graves. Certo. Nas formas ligeiras, nós acabamos por optar, e optamos por tratamentos de aplicar medicamentos, mas que são de aplicar nas lesões o tempo necessário. E usamos os corticosteroides, os corticoides, a cortisona. Que as pessoas conhecem. Que há muito medo, há uma certa corticofobia e não tem que haver. A cortisona é muito importante, como tantos outros medicamentos, se for bem utilizado. E seguindo as recomendações do médico. As recomendações. Que eu lembro, isto não tem a ver com crianças, mas tem a ver com animais, que uma vez tirei os corticoides,
como se diz, mais cedo, porque achei que aquilo estava resolvido e o bicho até tremelicos tinha. É como tudo. Tem de se seguir à risca, porque as pessoas fazem muito mau uso. É normal, Pois. é normal e muitas vezes nós, mesmo alguns tratamentos, aqui já é outra questão da chamada adesão à terapêutica, as pessoas não fazem o tratamento até ao fim, não tomam um percebem o antibiótico impacto. até ao fim. Portanto, é importante, de facto, seguir as recomendações. E os corticoides tópicos, portanto, aplicar em creme, pomada, são utilizados e são muito eficazes. Resolvem-nos durante um período. Um período agudo, não é? Um período agudo, é preciso tratar aquela inflamação e, portanto, vamos usar um medicamento que é indicado e que funciona. Existem depois outras terapêuticas também anti-inflamatórias de aplicar que se podem utilizar, que são eficazes, com perfil de segurança, ou seja, com outros menos efeitos secundários que os corticoides, mas depende. O médico tem que avaliar o local do corpo, o tipo de lesão e decidir que terapêutica é que vai utilizar. Certo. E esta, felizmente, é a grande maioria dos doentes. São doentes que nós conseguimos ir controlando desta forma. Quando eu dizia que há uma... Parece, é a sensação que dá que há uma parte grande de espaço para testar o medicamento, ver se funciona, se não funciona. É verdade ou não? Não há assim uma coisa universal que se use para o eczema. Exatamente. Não é? E esse é o ponto importante e em que estamos neste momento a entrar numa fase boa do eczema atópico, que já tivemos a oportunidade de entrar na psoríase, por exemplo, no melanoma, que é o aparecimento de novos medicamentos. Nós, neste momento, para doentes mais graves, temos dificuldade porque não temos medicamentos direcionados, não temos medicamentos próprios para aquela patologia. E utilizamos medicamentos que funcionam, mas que têm efeitos secundários. E sendo uma doença crónica, nós não conseguimos manter essa medicação continuamente, porque sabemos que vamos ter toxicidades com essa medicação. Claro. O que tem acontecido em algumas patologias, incluindo no eczema atópico, é que nós agora conhecemos melhor, tem havido muita investigação nos últimos anos, e conhecemos melhor o funcionamento da doença. Sabemos isto da barreira, sabemos a inflamação, na inflamação sabemos quais são as células que estão a funcionar mal, sabemos o que é que elas estão a produzir, se é mais, se é menos. E, portanto, o que tem acontecido, essa tal não é experimentação, mas no fundo é investigação, Claro. é conseguir descobrir e inventar e desenvolver medicamentos que vão atuar naquele sítio, naquela molécula que está aumentada, naquela célula que está a funcionar mal. Isso é um avanço importantíssimo. É um avanço importantíssimo, que tem acontecido em muitas doenças, mas que ainda não tínhamos no eczema atópico. Certo. E, de facto, nos últimos anos houve muita evolução e temos agora o desenvolvimento de fármacos que brevemente poderão estar na prática clínica, portanto, poderemos utilizar. E, pelos resultados que vamos tendo, são medicamentos que são muito eficazes, mas, acima de tudo, poderão permitir-nos tratar a longo prazo estes doentes sem efeitos secundários, que é o que nós não conseguimos neste momento com os medicamentos que temos disponíveis. Naturalmente, isto é um ponto importante, no início estes medicamentos surgem para os adultos, que nem é a grande maioria dos doentes, como vimos há pouco, nem são provavelmente adultos, apesar de sabermos que o eczema atópico no adulto não é assim tão infrequente quanto se achava. No entanto, estes fármacos acabam por ser avaliados, testados em ensaios clínicos. E depois, se calhar, alarga-se aos outros grupos. E vão-se alargar aos grupos das crianças, que são, de facto, o principal grupo de doentes. Não é? Sim, muito bem. Agora, uma questão que me diz respeito a mim, quando nascem bebés com pele atópica, as pessoas devem, isto porque, obviamente, eu sei que, imagino que há muitas pessoas que procuram, que não chegam em tempo útil ao especialista. Imagino eu, vão lidando com aquilo, eu sei que é o eczema, vão pondo cremes muito gordos e depois às vezes fazem o efeito contrário do pretendido. Mas quando o problema é detectado desde o início, doutor, dermatologista é a pessoa indicada para ajudar. Deve começar-se a dar medicação desde sempre, ao longo de toda a vida, ou não? Primeiro é preciso perceber se existe ou não eczema atópico. E é parte do diagnóstico. Isso é o olho clínico. E isso é o olho clínico e é o olho do dermatologista. Portanto, o dermatologista é a pessoa que acaba por estar mais habilitada para avaliar doenças de pele. Portanto, é o que nós lidamos todos os dias. Acho que a vossa especialidade é super exigente por causa disso. É preciso ter um olho clínico incrível. Como todas as especialidades têm as suas dificuldades, e de facto, naturalmente, que estamos muito dependentes de uma avaliação no momento do que vemos. Não é? Sim. E, portanto, o primeiro ponto é, de facto, o diagnóstico.
E aí, naturalmente, que o médico de medicina geral familiar, o médico de família é sempre muito importante e pode ser a primeira pessoa a quem se deve dirigir, que depois irá perceber se deverá ou não encaminhar para o dermatologista. E depois o dermatologista vai fazer o diagnóstico e tratar consoante a gravidade. Naturalmente que, sendo uma doença que não é uma doença só de pele, como vimos há pouco, existirão em algum momento outras especialidades envolvidas numa avaliação multidisciplinar deste doente. Estamos a falar, naturalmente, de um grupo mais restrito de doentes. Não estamos a falar da generalidade dos doentes. Isso é um ponto de partida muito importante para que as pessoas decorem que, de facto, eczema atópico não é uma coisa isolada, às vezes pode arrastar outro tipo de problemas, é uma informação muito importante para retermos. Obrigada, professor Tiago Torres. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo esclarecer os nossos telespectadores. Ora, nós a seguir continuamos nesta grande sessão de esclarecimento sobre saúde. Vamos falar de podologia. Se tiver dúvidas, já conhece os nossos contactos. 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Participe, esclareça as suas dúvidas. Até já.